dia para você nessa sexta-feira, dia 29 de abril. Seja muito bem-vindo, pode chegar porque agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Mais uma semana chega ao fim e vamos começar o dia bem informados. Nessa edição a gente fala sobre a criação de novas vagas de emprego em março no Brasil. Atenção estudantes, inscrições para o Enem começam no dia 10 de maio. Nos destaques internacionais, Japão encontra casco de navio de turismo que sumiu. E você vai ver também as imagens de um verdadeiro espetáculo da natureza, que leva a cor da primavera boreal a uma região sacrificada pela guerra. O Congresso aprovou um projeto de lei do Congresso Nacional que permite a redução de tributos sobre combustíveis, sem a necessidade de compensar a perda de arrecadação. Na prática, a medida facilita a redução de tributos de combustíveis, o que pode refletir em um preço menor da gasolina, do diesel e do gás de cozinha para a população que tanto tem pesado aí no bolso dos brasileiros. A proposta segue agora para a sanção presidencial. E por falar no bolso dos brasileiros, a taxa de juros que o brasileiro paga quando pega dinheiro emprestado voltou a subir. No balanço do Banco Central, a taxa mais alta, que é a do rotativo do cartão de crédito, agora está, gente, em 355% ao ano. Essa é uma das explicações para o endividamento atingir um novo recorde. Em dezembro, 56% das famílias tinham alguma conta para pagar. A inadimplência no pagamento de serviços básicos, como água e luz, também baterão recorde. São quase 40 milhões de faturas atrasadas. Os calotes aumentaram devido à alta do valor da energia elétrica e dos alimentos. Com aproximadamente 30% de inadimplentes, a falta de pagamento de juros a bancos e cartões de crédito liderou o ranking das dívidas. A inadimplência no Brasil está no terceiro mês de alta seguida, próxima à registrada no pico da pandemia de Covid-19, em abril de 2020. No mês passado, mais de 65 milhões de pessoas não conseguiram pagar as contas em dia. A elevação das dívidas é um reflexo do momento atual do país, que registra uma diminuição na renda média dos brasileiros, além do desemprego, que por mais que tenha apresentado uma leve queda, continua na casa dos 12 milhões de desempregados. Pela falta de dinheiro, muitos brasileiros tiveram que escolher algumas contas para pagar e deixar outras para depois. Embora os indicadores apontem uma tendência de alta nas dívidas do país, algumas instituições realizam feirões para que os brasileiros não fiquem com o nome sujo. Só no mês passado foram mais de 2 milhões de acordos firmados. Outro fator que pode ajudar o brasileiro a quitar as pendências é a liberação do saque extraordinário do FGTS de até R$1.000, que começou na semana passada. Algumas dicas para deixar as contas em ordem são procurar os credores e propor uma renegociação, organizar os gastos, priorizar pagamentos e cortar despesas supérfluas. E atenção, locadores e locatários, a inflação do aluguel subiu em abril e também registra alta em 12 meses. Impactado pela alta dos combustíveis, o indicador ainda conseguiu ficar menor do que o do mês passado, com o recuo nos preços ao atacado de commodities agrícolas. O Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como inflação do aluguel, por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, ficou em 1,41% em abril, desacelerando em relação à alta de 1,74% em março. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, o índice já passou a acumular alta de quase 7% ao ano e mais de 14% em 12 meses. Além da variação dos preços ao consumidor, o IGPM também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Neste mês, importantes commodities agrícolas contribuíram para reduzir a inflação ao produtor. Soja, milho e café, grãos que respondem por 13% do IPA, apresentaram queda média de 7,3%. Segundo a FGV, a desaceleração só não foi mais expressiva em abril em razão da alta dos preços dos combustíveis. Os aumentos responderam por 60% da inflação medida pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo. O Brasil criou mais de 136 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada no mês passado. O balanço foi divulgado ontem pelo IBGE. O número é positivo, mas ainda longe da realidade dos 38 milhões de brasileiros que vivem na informalidade. O sonho da Maria é ser empresária. Estou fazendo curso de corte e costura. Meu sonho é ter meu ateliê próprio, entendeu? E sair da rua, porque trabalhar na rua não é seguro. Mas aos 43 anos e com 2 filhos para criar, teve que se arriscar a vender roupas na rodoviária de Brasília.
o único meio que ela encontrou para conseguir alguma renda. O único meio que eu achei para pagar minhas contas, né? Porque eu pago aluguel e eu pago tudo, só sou eu na minha casa. Eu que sou chefe de família, então eu tive que dar um jeito. O salão fechou e não tinha o que fazer. Junto dela, outros 38 milhões de brasileiros vivem na informalidade. O dado é do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e aponta que com a falta de oportunidade no mercado de trabalho, o jeito é se virar como pode. Ainda de acordo com o Instituto, a pandemia de Covid-19 provocou demissões em massa em todos os estados brasileiros e, para sobreviver, cerca de 6 milhões de pessoas aderiram ao trabalho doméstico. Por lei, a atividade precisa ser formal, mas o IBGE apontou que 75% desses trabalhadores não têm carteira assinada. Em contraponto ao IBGE, o Ministério do Trabalho e Previdência divulgou hoje que o país registrou um saldo de 137 mil novas vagas de trabalho em março. O número é referente ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e aponta que o país tem recuperado os postos que foram fechados no início da pandemia. Vamos aguardar os próximos meses para que nós tenhamos um ano, se não tão bom quanto o ano passado, porque foi um ano muito excepcional de retomada pós-pandemia, né, que seja um ano bastante positivo, com números acima de 1 milhão de novos empregos formais. Importante em termos de geração de renda, importante em termos de dignidade para os cidadãos brasileiros, e acho que nos coloca numa boa via para redução da taxa de desocupação do país, quem sabe para um dígito em algum momento no final do ano e início do próximo ano. Os dados do CAGED apontam que nos 3 primeiros meses deste ano, o Brasil registrou mais de 600 mil novos postos, bem diferente dos 33 mil registrados em 2020, quando houve primeiro pico da pandemia. Em São Paulo, no mês de março, o saldo é de 34 mil pessoas contratadas. Apesar dos números do Ministério do Trabalho e Previdência, a dona Maria ainda não conseguiu a tão sonhada carteira assinada e espera uma oportunidade. Enquanto isso, eu vou ter que ficar por aqui, né? Eu pago aluguel. A gente, quando paga aluguel, você paga hoje, amanhã você começa a juntar dinheiro para pagar o próximo mês, né? Então, não tem jeito. E o assunto agora é com os estudantes. O edital do Enem 2022 já foi publicado com as datas de inscrição e de aplicação dos testes. As provas na versão impressa do Exame Nacional do Ensino Médio vão acontecer nos dias 13 e 20 de novembro. A informação foi publicada hoje no Diário Oficial da União e as inscrições para as versões impressa ou digital devem ser feitas na página do participante entre 10 e 21 de maio. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa será de R$ 85 e tem que ser paga até o dia 27 de maio. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. Depois de dias difíceis, a calmaria voltou ao Hospital Militar de Zaporizhia, cidade localizada no leste da Ucrânia. Mas os confrontos continuam na região do rio Dníper e os serviços de saúde, que estão ao alcance dos disparos russos, tentam como podem atender aos pacientes. Mais ao leste, na região de Donbás, onde ficam as repúblicas autoproclamadas de Donetsk e Lugansk, a ofensiva, que começou há mais de uma semana, avança lentamente. Os bombardeios são intensos, mas as forças russas lutam para tomar aldeia após aldeia. No sul, em Mariupol, a Ucrânia espera evacuar nesta sexta-feira civis que estão escondidos em uma siderúrgica com os últimos combatentes defendendo a cidade. Segundo a autoridade, cerca de 100 mil moradores correm perigo por conta dos bombardeios e das condições insalubres da região, com falta de água potável e de alimentos. E a Vale, um dos principais produtores de minério de ferro no mundo, está sendo processada pelo órgão regulador da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. A mineradora é acusada de mentir sobre a segurança da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, que se rompeu em 2019. O enorme desastre ambiental causou perdas milionárias para os investidores e deixou 270 mortos. Em comunicado, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos acusa a Vale de afirmações falsas antes do rompimento da barragem no depósito de rejeitos de mineração de Brumadinho, causando prejuízos de mais de 4 bilhões de dólares na capitalização de mercado. De acordo com a comissão,
A mineradora brasileira manipulou desde 2016 as auditorias de segurança das represas, obtendo certificados fraudulentos sobre sua estabilidade e enganando regularmente as autoridades locais, os moradores e os investidores. O processo foi aberto no Tribunal Federal do Distrito Leste de Nova York. O órgão pede o reembolso de ganhos mal adquiridos e sanções, sem detalhar o montante. A Comissão de Valores Mobiliários interveio nessa questão porque a Vale investiu dinheiro no mercado de títulos dos Estados Unidos e está listada em Wall Street. Após 6 dias de desaparecimento em um passeio pela península do Japão, o país localizou um navio que em um acidente matou pelo menos 14 pessoas. Das 26 pessoas que estavam a bordo do Kazui, 2 eram crianças e 2 tripulantes. 14 corpos já foram encontrados. Os demais seguem desaparecidos. A viagem turística pela costa norte do país é famosa por sua paisagem costeira acidentada e vida selvagem. O casco do Kazui foi identificado a cerca de 100 metros de profundidade da península de Shiretoko. E a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente atualiza os números da pandemia. E você confere um espetáculo de cores em meio a um dos campos de batalha da Guerra da Síria. Nós voltamos já. Seja bem-vindo de volta, estamos ao vivo, agora são 8 horas e 45 minutos no horário de Brasília. Quando o assunto é acidente de trabalho, o Brasil ocupa o 2º lugar de um ranking de 20 países que mais registram esse tipo de ocorrência. Os dados foram divulgados pelo Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho. O estudo aponta que uma pessoa morre no Brasil a cada 4 horas por acidentes do trabalho. A pesquisa também aponta que, de 2012 para cá, foram registrados quase 6 milhões e meio de acidentes com trabalhadores com carteira assinada no país. Carolina é jornalista e trabalha como assessora de imprensa. Ela já sofreu um acidente e precisou ficar 3 meses internada em um hospital. O trauma deixou sequelas. E hoje eu faço o tratamento por conta minha mesmo, porque é um tratamento que eu vou ter que fazer por um longo período. Eu nem tenho ideia de quando eu vou receber alta disso. Hoje eu tomo medicamento de uso contínuo e faço um tratamento com Botox, que hoje o Botox ele é muito usado para tratamentos de dores, né? Então eu aplico o Botox na região da cabeça de 6 em 6 meses para controlar a dor. Em 2021, o estado de São Paulo foi o que mais registrou ocorrências. Foram 143.589 acidentes. Minas Gerais aparece em segundo, com 47.615. Rio Grande do Sul em terceiro, com 36.386. E o Paraná em quarto, com 32.700 acidentes. Entre as situações que geraram mais ocorrências, as quedas estão em primeiro lugar, com 18.712 casos, seguido de impactos contra objetos, com 17.795. Segundo especialistas, uma das causas dos acidentes é a falha na identificação dos perigos existentes. Para eles, as empresas deveriam investir na implantação de uma gestão em saúde e segurança do trabalho. Onde o foco é você identificar os perigos e minimizar os riscos existentes na segurança do trabalho, né? Então, o foco é justamente fazer com que esse número caia, com que esses programas que auxiliam as empresas a reduzir isso seja mais efetivo, né? No passado, isso existia, mas por conta de uma série de atitudes das empresas, isso acaba sendo deixado de lado. E a segurança do trabalho, o Ministério do Trabalho, vem justamente com essas novas, com essas atualizações, fazer com que isso seja mais realista, mais vivo dentro das empresas, né? O acidente de trabalho causa diversos traumas e é um pesadelo para empregados e patrões. Os prejuízos são enormes para os dois lados. Para ambos, com certeza. A empresa é o custo financeiro, né? Aquela relação de ter que colocar um novo empregado, começar de novo, e esse antigo ainda estar vinculado. Depois tem a questão da estabilidade.
Depois da estabilidade, ainda tem, quando ele recebe a alta da Previdência Social, a possibilidade do INSS entrar com uma ação de regresso, cobrando todo esse custo que teve com o empregado em razão do acidente da empresa. E quando desligado, o empregado muitas vezes entra com uma ação trabalhista. Já para o empregado, a falta do convívio com a família, às vezes algumas sequelas, perda de membros, é muito complicado para ambos. A prevenção seria melhor para qualquer um dos lados. E a dica dos especialistas é unânime. A prevenção é a melhor arma para evitar qualquer tipo de acidente de trabalho. Se cuide, né? Lembre que tem pessoas esperando por ele, que ele tem que voltar e voltar bem. O ambiente tem que ser salutar, tanto na empresa quanto na casa. E agora a gente fala de coronavírus. Depois de registrar tendência de queda por 2 meses seguidos, a média de mortes por Covid volta a registrar estabilidade. O país confirmou mais 114 vítimas por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 663.265. Também foram registrados 19.916 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.418.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 103 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de menos 13% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 12.613 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 39% em relação a 2 semanas. O assunto agora é a vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 428.748.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos olhar o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,13% da população, enquanto 76,79% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chega a 41,06% dos brasileiros. E mais de 11.764.000 doses já foram aplicadas nas crianças, que estão parcialmente imunizadas. Voltando aos destaques internacionais, um deslizamento de terra matou 12 mulheres que trabalhavam em uma mina ilegal de ouro em uma província da Indonésia. As equipes de resgate demoraram horas para encontrar os corpos que estavam em um buraco de 2 metros de profundidade. O acidente aconteceu na localidade de Badar Limabung e matou mulheres com idades entre 30 e 55 anos que procuravam ouro na mina abandonada. O chefe de polícia local afirmou que as vítimas não eram profissionais do setor de mineração. 2 mulheres conseguiram sobreviver à catástrofe e informaram as autoridades sobre o acidente. As equipes de emergência demoraram horas para encontrar os corpos, que estavam em um buraco de 2 metros de profundidade repleto de lama. Todos foram encontrados e entregues às famílias. A Indonésia, país rico em metais preciosos com muitas minas artesanais, tem acidentes frequentes devido aos deslizamentos de terra, especialmente durante a época das monções. Moradores muitas vezes procuram vestígios de ouro sem equipamento adequado e em locais abandonados. Reduzir o número de legisladores, criar o novo órgão eleitoral e diminuir o orçamento para os partidos políticos. Essas são algumas das propostas feitas pelo presidente do México ao parlamento. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, propôs ao parlamento nesta quinta-feira uma redução no número de legisladores dentro de uma reforma do sistema político e eleitoral. A iniciativa propõe também a criação de um novo órgão organizador das eleições, além de reduzir o orçamento para a entidade e para os partidos políticos. No parlamento, a iniciativa propõe eliminar os chamados legisladores plurinominais, designados a partir do voto obtido pelos partidos. Com isso, a Câmara dos Deputados sairia dos atuais 500 congressistas para 300 e no Senado reduziria de 128 para 96. A reforma modificaria 18 artigos constitucionais e acrescentaria 7 provisórios. Para isso, é preciso da aprovação por pelo menos 2/3 dos deputados, 334 de 500, a chamada maioria qualificada. O partido de López Obrador e aliados somam 277 votos e convencer representantes da oposição pode ser complicado. Recentemente, os opositores não fecharam questão com o governo em uma tentativa de reforma constitucional do sistema elétrico.
Um estudo alerta que o aquecimento global pode levar à extinção dos ecossistemas marinhos ao redor do planeta em menos de 300 anos. Até 2300, a vida nos oceanos vai enfrentar uma possível mortalidade em massa comparável às grandes extinções da Terra se a humanidade não conseguir reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O alerta foi feito por pesquisadores das universidades de Washington e Princeton em um estudo publicado nesta quinta-feira na revista Science. A solução apontada pelos cientistas para evitar esta catástrofe é limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, o que reduziria a gravidade das extinções em mais de 70%. De acordo com eles, se o aquecimento global continuar como está, os ecossistemas marinhos ao redor do planeta poderão sofrer uma extinção em massa comparável à do final do Permiano, conhecida como a Grande Morte. Isso aconteceu há 250 milhões de anos e levou ao desaparecimento de mais de 2/3 da fauna marinha, devido ao aquecimento e ao esgotamento do oxigênio, condições semelhantes às de hoje. Enquanto os oceanos tropicais perderiam a maioria das espécies, muitas migrariam para latitudes mais altas para sobreviver. Por outro lado, as espécies polares desapareceriam em massa, pois seus tipos de habitat deixariam de existir completamente no planeta. A província síria de Idlib, que faz fronteira com a Turquia, ganhou um presente da primavera boreal, a floração da papoula. Um espetáculo de cores em meio a um dos campos de batalha mais ferozes da guerra no país árabe. Em meio ao campo de batalha, flores, muitas flores. Em Idlib, no noroeste da Síria, as papoulas estão em plena floração, levando a cor da primavera boreal à região sacrificada pela guerra. A província, localizada na fronteira com a Turquia, tem sido alvo de violentos combates entre as forças de Damasco e insurgentes contrários ao regime de Bashar al-Assad. A guerra síria já dura 11 anos e deixou mais de 380 mil mortos. Quem sabe as flores não sirvam de munição para a paz. E antes de encerrar, eu tenho um recado muito importante. A distribuidora de filmes cristãos, Graça Filmes, lança hoje sua própria ferramenta de streaming. Chamada de Graça Digital, a nova aplicação possui um catálogo com dezenas de filmes, séries e desenhos que contém mensagens de fé, esperança e alegria. De acordo com a Graça Filmes, a ferramenta paga vai oferecer às famílias conteúdos saudáveis no conforto de suas casas, tudo de acordo com os princípios cristãos, para entreter e inspirar pessoas. Focada no público evangélico, a plataforma já está disponível no site gracadigital.com.br. Recado dado, essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, não se esqueça, porque eu e ela esperamos por você. Até lá!